Fala, meus otakus, etaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Gênio do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da terceira temporada de um anime que vai contar sobre após o caos e as perdas que ocorreram em Shibuya. Com o selamento de Satoru Gojo, a sociedade Jujutsu entra em colapso. O principal vilão, Kenjaku, ativa o jogo do abate, conhecido em inglês também como Culling Game. O ritual macabro que força feiticeiros e não feiticeiros com potencial para o Jujutsu a participarem de um torneio de sobrevivência em diversas colônias por todo o Japão. Mas tinham pessoas que podiam escolher sair desse jogo, né, sem mesmo participar. São pessoas normais que não merecem fazer isso. Eu estou falando de Jujutsu Kaisen, o jogo do abate, parte 1, então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio vemos que cada um passa uma informação diferente. Pro Fushiguro foi dito que um estava em Shibuya, pro Itadori que estava em tal lugar, né? Pro Fushiguro estava em um lugar, pro Itadori estava em outro. Apesar de que a informação que foi passada pro Itadori era realmente verdadeira sobre a localização do Higuruma, que era um advogado antes de tudo isso acontecer, antes do Kenjaku começar o jogo do abate, ele sempre tentava defender aqueles que ele não conseguia inocentar, né? Tanto que ele pegou um caso, né, e foi visitar o criminoso, né, para saber qual é a história dele, para tentar criar um caso para que ele pudesse ganhar, ser inocentado. O Higuruma conta para sua assistente, isso é um flashback da vida dele, no caso. Esse caso, mas ela não estava muito convicta que eles iriam vencer. Por quê? Porque todas as provas indicavam para esse cara que estava preso. Ele acaba indo para um café conversar com alguém que conhecia ele desde os tempos de não sei quando, escola, faculdade, alguma coisa assim, e fica conversando com ela. Ele acaba meio que vencendo a primeira parte do julgamento, mas eles ainda têm mais julgamentos pela frente para poder ter a inocência completa, entendeu? Só que foi no segundo julgamento que tudo deu errado. Por quê? Porque no segundo julgamento a sentença do primeiro acaba sendo anulado. E a pessoa que o Higuruma estava defendendo acaba sendo julgado culpado, acaba sendo considerado culpado. E olha para o Higuruma com um olhar que fez ele entrar em desespero. Não olha, não olha, não olha para mim desse jeito. E meio que ele acaba despertando um Shikigami, né? Acaba meio que despertando um Shikigami, ele acaba meio que despertando a habilidade de feiticeiro Jujutsu. Eu não sei se ele já tinha, né, essa habilidade e não treinou, né, muito para desenvolver, ou se ele acabou despertando dali mesmo, né? Enquanto isso, que nem o Itadori, que acabou despertando ali no meio da temporada 1, o Yuta, né, que por acaso acabou despertando após a morte da sua amiga Rika, né, que os dois prometeram se casar e tudo mais. Mas, né, eu não sei se já tinha sido desde criança, igual o Satoru Gojo, porque o Satoru Gojo é muito mais poderoso, né? Só que foi selado, né? Mas ele é poderoso bastante, inclusive eu acho que ele tá até treinando no selamento ali para poder ficar mais forte, né? Eu acho que ficar um tempo ali ia meio que dar um beleléu na cabeça dele, se ele não passasse um tempo, né? E ali, né, depois que ele invoca esse Shikigami, né, ele fala, vamos começar do julgamento novo. Com isso, enquanto isso, a pessoa que estava com o Fushiguro estava levando ele meio que para uma armadilha. E o que estava com o Itadori se lembra do momento em que conheceu ele, pois o Itadori, ele tinha defendido um garoto que, né, tinha defendido um garoto que estava levando uma surra de outras pessoas. O cara que estava guiando o Itadori ali dentro daquele jogo, ele era uma pessoa que não ligava muito porque acontecia em volta dele. Se ele ficasse quieto na dele, não sobraria para ele. Mas o Itadori era diferente. Ele resolveu defender o garoto e meteu a porrada em todo mundo que estava batendo no garoto que estava apanhando, né? E com isso ele acaba se lembrando disso. Ele iria meio que, né, agradecer ele por aquele dia e tudo mais, mas ele tinha levado o Itadori para o lugar certo. Quando ele entra meio que
teatro, né, basicamente. Ele entra no lugar, ele acaba vendo que o Higuruma estava tomando banho de roupa, né? Ele estava dentro de uma piscina inflável, né? E pergunta o que o Itadori queria. Ele acaba revelando que estava ali justamente para usar os 100 pontos do Higuruma, porque o Higuruma tem os 100 pontos, ele é um dos que tem, né? Para criar uma regra que poderia acabar com o jogo do abate. Enquanto isso, uma pessoa estava explicando a ideia desse jogo para o Fushiguro. O Higuruma acaba fazendo o mesmo, mas como o Itadori queria usar os pontos do Higuruma, ele acaba se aproximando do Itadori, meio que ativando a sua expansão de domínio. Ou seja, ele já tem um certo domínio do Jujutsu, né? Então, por isso que ele acaba ativando sua expansão. E a pessoa que estava com o Fushiguro explica que o verdadeiro plano do Fushiguro com esse jogo é meio que tacar uma bomba ali dentro. Não é selecionar pessoas e tudo mais. É tacar uma bomba. Ele literalmente, esse é o plano. E vemos ele ali reunido com alguém, né? Com alguém importante, né? Com alguém importante. Mas não sabemos direito, né? Se ele vai fazer isso nesse próximo episódio ou não, né? Eu só quero ver a batalha do Higuruma contra o Itadori. Por quê? Porque o Itadori tem o Sukuna dentro dele e, além do mais, ele já passou por muitos traumas, né, basicamente. Ele perdeu a Nobara, perdeu o Nanami dentro do incidente Shibuya, né? Ele perdeu até o amigo dele lá na primeira temporada, né? Ele tinha feito uma amizade com o Garoto acabou sendo transfigurado pelo Mahito. Mano, o cara praticamente sofreu em Shibuya. Praticamente sofreu, né? E ele tá ali justamente para acabar com esse jogo de uma vez por todas, né? Literalmente para acabar com isso. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigato e sayonara.